ainda falando em saúde, está em vigor no Brasil desde janeiro a lei que reconhece oficialmente a fibromialgia como uma condição passível de deficiência. Mas quem traz os detalhes para a gente sobre o assunto é o repórter Eduardo Góes. Oi, Góes, boa tarde para você. Uma boa tarde para vocês que estão aí no estúdio, uma boa tarde para você que nos acompanha agora no TJ Aparecida. A fibromialgia passa agora, neste mês de janeiro, a partir de lei, a ser uma doença passível de diagnóstico de PCD, de pessoa com deficiência. A gente vai entender um pouco mais a respeito desse assunto, conversando agora um pouco com a médica reumatologista, doutora Andréia Meirelles. Doutora, seja muito bem-vinda ao TJ Aparecida, uma boa tarde para a senhora. Primeiro, a gente inicia já te perguntando, para que todos possam entender o que é a fibromialgia, quais são os principais sintomas. Uma boa tarde. Boa tarde. A fibromialgia, ela é uma doença reumatológica caracterizada principalmente por ausência de inflamação, mas onde os pacientes apresentam, na grande maioria, mulheres, dores espalhadas pelo corpo todo, sem sinais clássicos de inflamação, associado principalmente à fadiga intensa, alteração de sono, alteração de humor e alguns casos de depressão. É uma doença com uma variedade enorme de sintomas e com uma variedade de intensidade também. Agora, o que essa lei impacta aos pacientes que já foram diagnosticados com fibromialgia? Para que a pessoa tenha aí o diagnóstico de pessoa com deficiência, como que essa lei vai impactar? Sim, então essa nova lei, ela pode dar, isso não quer dizer que ela afirma que todos os pacientes serão caracterizados como PCD. Então, o primeiro passo, o paciente ele precisa realmente passar por uma avaliação reumatológica para que ele possa, de fato, preencher os critérios diagnósticos para essa doença. Mediante isso, o seu médico assistente, ele pode fazer um laudo que será que você, diante de posse dele, você vai levar isso ao médico do perito do INSS. O benefício da lei é justamente dar a este paciente uma condição de PCD para aqueles casos mais graves, que são de fato incapacitantes. Agora, você comentou aí sobre os laudos, Seria através do laudo que a pessoa comprova, que dá uma entrada para que a pessoa possa receber algum benefício. O que é que ela teria de fazer em caso de diagnóstico de pessoa com deficiência com fibromialgia? Então, é claro que todos os pacientes, eles precisam, primeiramente, ser submetidos a um tratamento, Porque muitas vezes os tratamentos, eles são eficientes, com psicoterapia, com atividade física, com medicamentos. Mediante essa falha terapêutica, o paciente, ele pode, portanto, mediante a presença do laudo, que deve ser emitido pelo seu reumatologista assistente, procurar o serviço do INSS e vai ser avaliado por um perito e que vai, portanto, caracterizar se esse paciente está em condição de PCD ou não. Agora, dentro dessa lei também ficou estabelecido a questão da pesquisa, Os profissionais de saúde, eles vão ter uma atenção maior para que eles possam estudar mais sobre essa condição, Na opinião da senhora, qual que é a importância também de capacitar cada vez mais os profissionais de saúde para que possam entender todo o universo dessa doença? Isso é extremamente importante, porque a fibromialgia, para que a gente tenha um excelente resultado, o paciente ele precisa ser seguido por uma equipe multidisciplinar, por educadores físicos, fisioterapeutas, psicoterapeutas e pelos médicos. Então, todas essas especialidades precisam estar capacitadas para que o resultado desses pacientes seja maior. Então, formação de grupos de treinamento, de estudos acadêmicos para o conhecimento maior da fibromialgia vai levar, sem dúvida nenhuma, a um resultado muito mais positivo do que diz respeito à melhora do paciente. Obrigada, então, pelas informações, Eduardo, também a doutora. E a gente segue falando de saúde, porque essas altas temperaturas do verão, muitas vezes, as pessoas costumam sentir mais dores de cabeça, sejam elas mais frequentes, mais fortes, especialmente quem já convive com a enxaqueca. Para a gente entender por que isso acontece, a gente vai conversar com o doutor Antônio Eduardo Damin, ele que é neurologista, especialista da Libs Farmacêutica, fala com a gente ao vivo. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, Fico muito feliz aí de falar dessa doença que afeta, imaginei, 30 milhões de brasileiros,
Queria que o senhor já começasse falando para a gente qual que é a relação, então, do calor realmente com a dor de cabeça, com a enxaqueca. Realmente tem, cientificamente, essa piora? Sim, é verdade. Todo mundo que tem enxaqueca, inclusive eu tenho enxaqueca e eu sei muito bem disso, né? Que o ambiente é muito importante, né? Fatores externos são muito importantes para desencadear as crises de enxaqueca. Então, a crise de enxaqueca, ela começa muitas vezes com desencadeantes. E o tempo, né? A mudança de temperatura, calor, luz, muitas coisas que se intensificam no verão aumentam a chance da pessoa ter as crises de enxaqueca, né? Então, isso é muito comum, né? A gente começar com fatores desencadeantes. Obviamente, não é só o tempo, né? Por exemplo, exposição a excesso de café, álcool, mas o ambiente é um dos fatores principais para desencadear a crise de enxaqueca. Doutor, boa tarde. O senhor citou, né, alguns fatores. A desidratação é citada justamente como um dos principais fatores, né? Pode explicar como é que a falta de líquidos dentro do organismo contribui para que essa dor se manifeste de forma mais intensa? É isso mesmo, né? Porque no verão, né, com as altas temperaturas, ou a gente sai para, né, se expor à luz do sol, aumenta a chance de a gente não beber corretamente a água e a gente pode ficar desidratado. A gente tem que lembrar, né, que o cérebro é 70% a 80% composto por água, né? E quando você desidrata, o cérebro ele pode perder um pouquinho o volume. A gente tem o líquor, que é aquele líquido que envolve o cérebro, que pode diminuir. Existe desbalanço dos nossos eletrólitos, que são sais que ocorrem dentro dos neurônios ou dentro do sangue, por exemplo, sódio. Tudo isso pode levar a como se fosse, né, vamos dizer assim, um termo mais leigo, o cérebro ficar um pouquinho menor de volume. Isso pode distender as meninges, pode alterar, né, o equilíbrio dos sais no nosso cérebro, isso desencadear as crises de enxaqueca. Interessante que até 1/3 das pessoas ligam a desidratação a desencadeamento de crise de enxaqueca. Então, essas pessoas, claramente, elas percebem que quando elas ficam mais desidratadas, tomam um pouco água, isso aumenta a chance de ela ter crise de enxaqueca. E, doutora, a gente sabe também que enxaqueca é diferente de uma dor de cabeça comum. Tem como a gente identificar se aquela dor de cabeça já pode ser uma enxaqueca? Tem algum sinal, alguma questão diferente nessa dor que pode identificar, então, que ela tem uma enxaqueca e precisa cuidar disso de maneira mais completa, né? Isso é muito interessante, porque a enxaqueca, muitos acham que quando a gente fala dor de cabeça, a gente está falando de enxaqueca, porque a enxaqueca é a doença mais comum nos consultórios médicos, no pronto-socorro, pronto-socorros, etc. Mas a dor de cabeça, né, o sintoma, ela pode ter várias causas, não só enxaqueca. Então, a pessoa pode ter, por exemplo, uma cefaleia, o que a gente chama de cefaleia do tipo tensão, né, por tensão no dia a dia, estresse, mas a enxaqueca especificamente, ela tem alguns sintomas que chamam a atenção, que vão fazer o paciente e até o médico, né, pensar, provavelmente isso é uma enxaqueca e eu tenho que agir e tratar como, porque existem tratamentos específicos para enxaqueca. Por exemplo, uma dor de cabeça, a característica da dor de cabeça na enxaqueca, que a gente vai falar, olha, isso é mais problemático, pode ser uma dor de pode ser que não seja uma dor de cabeça comum, dor latejante, típica da enxaqueca, uma dor latejante. Em geral, pega mais um lado da cabeça, tá? Não necessariamente, mas o nome, né, enxaqueca, e nos Estados Unidos eles chamam de migrânia, né, migraine, vem de hemicrânia, né, que pega geralmente metade do crânio. Então, uma dor latejante, que pegue geralmente metade da cabeça, seja de intensidade moderada para grave. Por exemplo, se você for dar uma nota para sua dor, geralmente na enxaqueca você dá uma nota de 5 para cima, né? Então, é uma dor de cabeça mais moderada e muitas vezes intensa mesmo, que incapacita a pessoa. Ela faz com que a pessoa evite fazer atividade física no verão. A gente está falando do verão, né? A gente faz mais atividade física. Durante as crises de enxaqueca, é difícil a gente fazer atividade física porque acelera o coração e isso vai dar mais dor na cabeça. Então, ela faz com que piore, né, a dor quando você faz atividade física. E interessante, a enxaqueca, além disso que eu falei, né, ela tem uma duração típica. Se você não tratar ela bem, né, não tomar um remédio específico, que existem tratamentos específicos para a dor de enxaqueca, ela dura de 4 a 72 horas, se você não tratar bem ela. É óbvio que se você usar um medicamento específico, ela pode passar em 10, 15 minutos.
mas ela dura de 4 a 72 horas, se não for bem tratada, e ela tem geralmente uma dessas características, que é a náusea ou vômito, né? Então ela é mais intensa e você chega... Eu, por exemplo, eu tenho bastante náusea e vômito, às vezes eu não consigo, né, tomar medicamento por boca, às vezes eu tenho que tomar um medicamento, por exemplo, subcutâneo. E tem também, muito típico na enxaqueca, sensibilidade à luz, que no verão aumenta, né, a exposição à luz, e sensibilidade ao barulho, né? Então isso é caracteristicamente, quando o paciente tem esses sintomas, tá, não precisa ter todos, né, o médico vai avaliar, de acordo com a história do paciente, se ele tem esses sintomas, e ele vai juntar tudo isso e falar, provavelmente isso é uma enxaqueca. Doutor, só para a gente encerrar, o que é possível, então, fazer, principalmente agora no período do calor, para evitar essas crises de enxaqueca, de repente dor de cabeça, para conseguir, então, ficar mais tranquilo nesse período do verão? Isso é importante, né, que o tratamento da enxaqueca, além dos medicamentos, né, tanto para tirar a dor, quanto medicamentos preventivos, né, temos até anticorpos monoclonais hoje em dia que diminuem a chance da pessoa ter a dor de cabeça, né, diminuem a frequência. Mas todo o tratamento da enxaqueca começa com evitar fatores desencadeantes, né, e no verão, por exemplo, vamos falar mais do verão aqui, evitar exposição à luz solar mais intensa, por exemplo, no meio-dia, ou se não for possível, quando for sair no sol, né, na intensidade luminosa maior, usar um óculos solar, de preferência que tenha filtro UV, né, se hidratar bem, tá? Então é importante a gente sair, às vezes, até com garrafinha. Hoje em dia, muitas pessoas já fazem isso, mas sempre estar bem hidratado, porque a gente já viu que a desidratação é um fator desencadeante da enxaqueca. Dormir bem, higiene do sono é importantíssimo, que no calor, vocês imaginam que a gente dorme, às vezes acorda no meio da noite, está muito quente, né, o ambiente, fragmenta o nosso sono. Então, você fazer um ambiente adequado para você dormir, com uma temperatura agradável, bem escuro, a gente chama de higiene do sono, né? Dormir sempre em horários regulares, isso ajuda bastante. E que mais? E importante, né? Nem sempre a dor de cabeça que a pessoa tem é uma enxaqueca. Então, é essencial, antes de tudo, procurar um médico para ver se aqueles sintomas realmente são enxaqueca, e o médico vai avaliar a partir da história, a partir disso que a gente falou, né, dos sintomas, se aquilo fecha como uma enxaqueca, e aí ele vai te orientar se precisa, às vezes, investigar, que nem sempre é uma enxaqueca, né, e quais são os melhores tratamentos para esse paciente. Obrigada, doutor, pela participação. Cabe ressaltar também, não se automedique, né, procure um especialista. Obrigado pela participação aqui no TJ Aparecido, uma boa tarde.